Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do curso Como Investir em Small e Microcaps. Então, vamos lá? Bom, nessa aula eu vou falar sobre formas seguras de investir em Small Caps com pouco conhecimento. É isso mesmo. Você não precisa ser um expert, não precisa saber muito para você poder investir em Small Caps e Microcaps com algum sucesso, tá bom? Então, eu vou falar sobre 4 formas de você investir, tá, em Small Caps com segurança. Vamos lá. Primeiro, primeira forma são fundos de ações com foco em small caps. Sim, existem vários fundos de ações que têm como foco, né, o investimento em small caps. Quais são as vantagens desses fundos? Vantagem é que os fundos mantêm uma carteira diversificada, o que minimiza os riscos, tá? Segundo, a segunda vantagem é que é o investimento passivo, ou seja, exige uma baixa demanda do seu tempo. Se você é uma pessoa ocupada, que não tem muito tempo para investir, para analisar ativos, é uma boa opção você contratar um fundo de ações com foco em small cap. Terceiro ponto, os fundos são geridos por profissionais da área, pessoas gabaritadas, que são experientes na análise de ativos, tá bom? Quais são as desvantagens? Primeiro, os custos elevados. Tá? Esses fundos geralmente têm uma taxa de administração bem alta. Vou dar o um exemplo aí, esse XP Investor Small Caps, que é a da XP. A taxa de administração é de 2% por ano. Imagina, se você bota lá 100 mil reais, você vai pagar 2 mil reais por ano só de taxa de administração. Se o fundo for muito bem, você vai pagar uma taxa de performance, tá? De 20% sobre a taxa de administração, tá? Não é 20% sobre tudo, não, tá bom? Então, essa taxa pode chegar até 2,5% no ano que o fundo desempenhar muito bem. Então, seria um custo bem elevado. Isso, no longo prazo, dá um dinheirão, tá? Então, tem que ter muito cuidado com esse investimento em fundos. Só vale a pena mesmo se você não tiver nenhum tempo, não tiver nenhuma paciência, não quiser realmente estudar nada de ações, vale a pena você se dedicar a um fundo, tá? Além disso, outra desvantagem, os aportes têm que ser elevados, acima de 5 mil ou 10 mil reais. Então, se você não consegue, com 500 reais, você não consegue investir num fundo desse. Então, você tem que ter um volume de capital um pouco maior. Outro problema é a baixa liquidez. Você vai ficar lá 30 dias preso, né, nesse fundo sem poder tirar o dinheiro, 30, 60 dias. Então, em média, são fundos que não têm muita liquidez. Outra desvantagem é que é o investimento passivo. Se para algumas pessoas o investimento passivo é uma vantagem, para outras é uma desvantagem, porque você tem um baixo aprendizado. Na verdade, você não aprende nada, você só vai lá, coloca o dinheiro e pronto, esquece. Né? Então, você não aprende nada fazendo esse tipo de investimento. Tá bom? Segundo tipo de investimento em small cap seria o ETF. O que é o ETF? O ETF são conhecidos como fundos de índice. É como se fosse um fundo, né, de ações que você conseguisse comprar na Bolsa de Valores, como uma ação qualquer. E esse fundo ele tenta simular o desempenho de algum índice de ações, como, por exemplo, o Ibovespa, ou então o S&P 500, que é o Ibovespa lá dos Estados Unidos, né, que é o índice das ações americanas, ou então o índice de small caps da Bovespa, que é esse que a gente vai focar aqui, tá? Ou então o índice de dividendos. Então, tem vários índices do Bovespa que esses ETFs tentam espelhar o desempenho, tá? Então, os ETFs buscam obter retorno com base em determinado índice de ações. Então, tem o Ibovespa, o ETF do Ibovespa é o BOVA11, o S&P 500, o ETF do S&P 500 é o IVVB11, e o de dividendos, né, o ETF dos dividendos é o DIVO11, tá bom? Então, esses três ETFs aí tentam espelhar o desempenho desses índices de ações. Vou dar um exemplo aqui do Ibovespa. O Ibovespa ele tem cerca de 60 empresas, né, 60 ações de empresas com maior liquidez e maior volume financeiro da Bolsa. Para você fazer uma carteira simulando o Ibovespa, você vai ter que comprar 60 ações, tá? Lógico, em participações diferenciadas. Se você comprar o BOVA11, é a mesma coisa que você comprar um pouquinho dessas 60 ações. Então, você consegue uma grande diversificação. O SMAL11 é o ETF que busca espelhar o SMLL, que é o índice de small caps da Bovespa. Tá? Então, a Bovespa, da mesma forma que ela tem o Ibovespa, que é o índice principal da Bovespa, que é a Bolsa de Valores,
ela tem o SMLL, que é o índice de small caps, tá? Que é o índice principal das empresas menores, de menor capitalização. Esse índice é formado por 77 empresas. Então, o Small 11, você vai lá no home broker e compra ele como se fosse uma ação da Vale, uma ação da Itaúsa, tá? Como se fosse um fundo imobiliário. Ele tem esse código aí, Small 11. Ele tenta espelhar o desempenho desse índice aí. Então, comprar o Small 11 é a mesma coisa que você comprar um pouquinho das 77 empresas que formam o índice SMLL da Bovespa. Entendeu? Então, assim, é uma forma de você comprar de forma fácil, você não tem trabalho de comprar um monte de empresas, você não precisa formar uma carteira, você vai lá, compra somente o Small 11, é uma forma bem prática de você fazer o investimento em small caps, e não existe muito conhecimento, porque você vai estar diversificando em várias empresas. Então, você está muito mais garantido. Então, uma das vantagens é essa, a praticidade. As outras vantagens são as seguintes. O ETF é composto por uma carteira diversificada que minimiza os riscos, então você tem menor risco. O investimento é passivo, como eu falei, é a mesma coisa do fundo. Você tem uma baixa demanda de tempo. Você não precisa ficar se dedicando, estudando, selecionando, nada disso. Você é uma pessoa ocupada, que não tem tempo de estudar, de aprofundar a análise de ativos, é uma ótima opção. É melhor do que fundos, na minha opinião, porque tem baixo custo de administração. É 0,69% por ano de taxa de administração. Tá? Então, é bem interessante. E outra coisa interessante são negociados de 10 em 10, ao contrário das ações que são negociadas de 100 em 100. Os dividendos são reinvestidos automaticamente. Imagina se você tem uma carteira lá com 30 small caps. Aí você vai ter que pegar cada dividendo, se preocupar quando é que ele vai entrar, quando que é a data X, quando que você vai receber para poder reinvestir. Né? Isso dá um trabalho. Né? Nesse caso, não. Eles são reinvestidos automaticamente. Mas, por outro lado, tem a parte negativa, que você não recebe esses dividendos. Tá? Então, você não consegue sacar esse valor e gastar esse valor. Tá? O dividendo ele é direcionado para a empresa que faz a gestão do Small 11 e essa empresa vai fazer o reinvestimento dos dividendos. Tudo bem? As desvantagens. Primeiro que é um investimento passivo, como eu falei, você tem pouco aprendizado. É a mesma coisa lá que o fundo de investimento, tá? O índice SMLL, assim como o índice Bovespa, não necessariamente traz as melhores empresas, e sim as mais negociadas. Então, o SMLL traz ali mais ou menos aquelas empresas que são mais negociadas, mais conhecidas, tá? Que são um pouco maiores, dentre as small caps. Então, o que acontece? Nem sempre é a melhor seleção possível. Tá? Ele não tem como foco a qualidade das empresas. Tudo bem? Outra fonte de investimento, sem você ter muito conhecimento em small caps, é o seguinte: são relatórios de casos de análise ou consultorias. E você vai seguir ali as carteiras recomendadas por essas empresas, por esses analistas. Tá? Quais são as vantagens? Antes de falar das vantagens, quer dizer que os relatórios, esses relatórios de casos de análise, de casos de research, são muito comuns, tá? Tanto com investidores iniciantes, médios, como também com pessoas que trabalham já em bancos, em corretoras, onde tem relatórios específicos para grandes investidores, para casas de análise, entendeu? Então, assim, você tem um relatório que são para o varejo, né, que são para nós, para vocês, que recebemos esses relatórios mais simples, e tem os relatórios mais elaborados que são feitos pelo Banco of America, JP Morgan, Itaú BBA, tá? Que são relatórios corporativos, feitos para bancos, feitos para corretoras. Então, os próprios profissionais da área se utilizam dessa estratégia, né? Eles usam relatórios, só que especificamente são relatórios mais avançados, tá? Os relatórios que você vai ter acesso são relatórios mais simples, mas isso não deixa de ser ruim, não deixa de ser bom, porque você vai ter um relatório com a linguagem mais acessível, né? Um relatório mais fácil de entender. Então, quais são as vantagens de você assinar uma casa de análise ou contratar uma consultoria? Menor custo relativo. O preço é fixo, você paga um valor anual. Então, no fundo de investimento, você paga 2% de taxa de administração sobre o seu patrimônio. Então, você vai pagar essa taxa, ganhe ou perca. Então, se você tem um patrimônio de 100 mil reais, 2% de 100 mil reais vai ser 2 mil reais. Isso é muito mais do que o valor
que você paga no plano médio de uma casa de análise, tá? Na faixa de R$ 500, R$ 400, tá? Então, ou seja, sai muito mais caro. Se você tem um patrimônio maior ainda, então é mais vantajoso ainda. Lógico, tudo depende do plano e do seu volume de capital, tá? Mas, em geral, tem um menor custo relativo. As análises são realizadas por analistas profissionais. Isso vai te ajudar bastante. Então, a linguagem acessível, você consegue entender. Outra coisa interessante, você tem muito mais aprendizado. Você vai ler relatórios, você vai assistir aulas, tem empresas que disponibilizam vídeos, tá? Então você consegue aprender muito mais, né, tendo esse contato do que simplesmente comprando um ETF ou ou contratando um fundo de investimento. Outra coisa importante, maior autonomia, também está ligado ao aprendizado. É você que toma as decisões. Apesar de ter lá uma carteira recomendada, ter ações recomendadas, é você que vai tomar as decisões de investimento, tá? Desvantagem. A desvantagem principal, na minha opinião, é que ainda existe uma relação de dependência. Tá? Você, né, fica um pouco dependente daquele serviço, tá? Mas, lógico, nada é só vantagem, nada é só desvantagem, tá? Eu acho normal essa desvantagem. Quais são as principais casas de análise? Tem a Suno, né, a Suno Research, a Eleven, a Empíricos, estão controversa, né? A Nordic está surgindo agora. Então, são as principais casas de análise. E também queria fazer o meu jabá, né? Eu também trabalho com isso. Lá no meu site, no Vicente Guimarães, tem minha consultoria personalizada e tem minhas carteiras de ações. Dentre as carteiras de ações, tem a carteira de small caps também, tá? Então, a minha carteira de small caps, ela é interessante porque a minha carteira de small caps ela tem tanto ações de dividendos, tem small caps de dividendos, tem small caps focadas em valorização e tem small caps focadas de grande valorização, tá? Então, você tem dentro da carteira uma subdivisão. Você pode optar por dividendos, valorização e grande valorização. Tudo isso, nessa carteira, você assina por R$19,90 por mês no plano anual. Na verdade, você vai assinar meu plano básico de consultoria. Você vai ter acesso a toda a área de clientes do meu site, inclusive a carteira de small caps. Na área de cliente, você tem acesso a bastante coisa. Você tem acesso à carteira de ações, as ações normais, né? Botar normais entre aspas, né? As blue chips, as grandes ações, as ações de dividendos que eu indico. Tá? Você tem acesso aos vídeos análise das empresas, da carteira, as empresas que eu recomendo, as empresas que eu não recomendo. Eu digo por que eu não recomendo, por que eu recomendo. Então, você tem um vídeo específico, esse vídeo não tem no YouTube, são vídeos específicos, exclusivos para clientes. Você tem acesso a cursos e videoaulas exclusivos também para clientes. Você tem acesso ao meu e-book. Você tem acesso a relatórios das empresas, relatórios institucionais das empresas. Você pode ir lá, clicar e baixar diretamente no meu site. E tudo isso você tem acesso por R$19,99 por mês no plano básico. Então, você vai ter acesso à carteira de small caps, né, com small caps de dividendos, de valorização e grande valorização. Além disso, você vai ter acesso a todo o material que tem lá no meu site. Tá? No plano básico anual vai dar R$239,90. Tá bom? Então, dá um pulinho lá no meu site, conheça o meu trabalho um pouco mais. Então, outro ponto, o quarto ponto é você estudar e aprender. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Você sabe investir em ações? Não. Então, você tem três opções na verdade. Ou você contrata um fundo ou um ETF, eu coloco ETF na categoria fundo, tá? Porque não deixa de ser um fundo. Então, você vai no fundo de ações, ou você contrata alguém para te ajudar, ou você aprende e faz sozinho, tá? Só que você aprender e fazer sozinho vai demorar um pouco mais. Então, você tem todas essas opções aí para você construir a sua jornada. Qual a vantagem de estudar e aprender? Lógico, é uma autonomia para investir, né? Você vai se tornar mais autônomo, você vai conseguir analisar melhor, maior capacidade para interpretar os relatórios, você vai ter o conhecimento sempre a agregar coisas positivas na sua vida. Então, você estudando para entender empresas, você vai entender melhor outras coisas, a política, a economia, o seu negócio, se você é um empresário, se você é um profissional liberal, você vai entender melhor como gerir o seu negócio. Então, é interessante também o conhecimento para todas as áreas da vida. Desvantagem: erros custam caro. Então, você aprender e fazer sozinho, você pode errar. Então, qualquer errinho, às vezes,
Eu tenho vários clientes que falam assim, poxa, se eu tivesse contratado você antes, ou se eu tivesse seguido aquela consultoria antes, eu não teria perdido dinheiro. E erros custam caro. As pessoas perdem muito dinheiro porque querem dar soco em prego, né? Dar murro em ponta de fraca. Então a pessoa acaba se machucando, né? Então erros custam caro. Você começar errado, comprando empresas erradas, comprando caro, comprando empresas que não são tão boas, que parecem boas, mas não são. Então erros custam caro. Leva tempo. Então, além do erro custar caro, leva tempo para você aprender. Você não vai sair em 2 meses, 3 meses, se tornando um especialista em análise. Ninguém faz isso, tá? O investidor precisa de conhecimento diversificado. Você tem que entender um pouco de economia, um pouco de contabilidade, um pouco de administração, até de psicologia, para você entender a psicologia do investimento, né? Que momento que você tem que investir, quando o mercado está nervoso, quando o mercado está calmo, por que as pessoas agem daquela forma histérica, né? Você tem que saber sobre várias coisas, tem que ter um conhecimento multivariado, tá? Então é muito complexo você saber isso tudo de uma hora para outra. Então leva muito tempo para você aprender a saber investir de forma correta, tá? Exige tempo e dedicação, né? Leva tempo, o ponto 2, leva tempo assim, demora mais. E exige tempo, você tem que se dedicar, você tem que ter horas de estudo, você tem que parar, ler livros, ver vídeos, né? Fazer cursos. Isso tudo exige um tempo. Ou você estuda muito ou você foca no seu trabalho. Tem pessoas que são muito ocupadas, realmente não tem tempo de ficar estudando, tá? Tem dificuldade para estudar. Outra coisa, exige investimento. Tá? Bons cursos custam caro. Bons profissionais custam caro. Então, você não vai aprender muito vendo vídeo no YouTube. Por mais que tenha informações ótimas, né, tudo que você tem que aprender não vai estar disponível no YouTube, porque é muita coisa. Tá? Você tem que se aprofundar no conhecimento. E esse conhecimento geralmente custa caro. Tá? É um conhecimento que custa caro. Tudo bem? Então, essas são as formas seguras de investir em small cap com pouco conhecimento. Primeiro, fundo de ações com foco em small cap, ETF, Small 11, contratar casas de análise ou consultorias e seguir uma carteira recomendada, ou, se você tem pouco conhecimento, você tem que estudar e se preparar para tomar suas próprias decisões. São os 4 pontos, tá? Tudo bem? Esse é um resumo da aula de hoje. Então, na próxima aula, vamos ver como identificar small caps lucrativas, rentáveis e que pagam bons dividendos, tá bom? Então vamos ver cada ponto desse aí, tá? Gente, esse é o fim da aula 4. Muito obrigado, espero que tenha sido útil para você, tenha ajudado no seu aprendizado. Até a próxima. Tchau, tchau.